From Zimbabwe. Brother, sister, and brother. É brother ou sister? Brother, Zimbabwe, from Zimbabwe. É muito forte, pô. Prosper, from Zimbabwe. Zita Madalena, João Leve, from Zimbabwe. Carmita, Virgínia, Maria Stella. Boa tarde, amados e amadas. Boa tarde, amados e amadas. My name is Brother Prosper from Zimbabwe. I follow you. Aloai, man of God, bit language. O que ele queria dizer? Ele está dizendo que ele é o irmão o Prosper do Zimbábue. Follow you, man of God. Olha, eu estava a lhe perguntar se ele era uma sister ou um brother. E ele respondeu, não, ele é um brother. Meu brother. Eu pensei que ele era uma sister. Gaspar, olha o brother aí. Vocês atrasaram, pô. Hein, Lorena? Catarina Lazo está aí. Estou a lutar. Não entendeu? Enyonga. From Zimbabwe. Está a dizer que te segue sempre. O impasse tem sido a língua. Ah! Ok, AJ. Paulino AJ. Paulino, diz a ele que vai chegar um momento que ele vai ter acesso às mensagens na sua língua. Diga a ele que o apóstolo está no caminho ainda, em busca do sol. Diga a ele que o apóstolo, are you brother or sister, Antônio Tomás? Are you brother or sister? Or sister? Hein, Celson? Vocês estão a vir em cima da hora, pá. Não. Ele é brother ou sister? Ele falou que é brother, ô Catarina.
Não é Nhonga, não. Estou a falar o Próspero. Mauro. Já ouvi falar aquela canção? A mesa está servida. Daqueles emocionados aí. Os cômicos pentecostais. De tanto que eu expus os pentecostais, os de Angola fazem tudo para me pintarem como o diabo. Hã? A exposição foi muito grande. Quem mandou para ele me provocar? E assim um ou outro ainda publica alguma coisa contra mim. Mas, Gaspar, a mesa está preparada, tem poder e tem unção. Gaspar, você já viu muita coisa, pô. Xê, Lorena, teu marido já viu? Tudo que eu vi, ele também já viu. A mesa está preparada. Todos emocionados, pecadores, andam aonde? Já devem morrer, bêbados, drogueiros. Os pentecostais brasileiros fingem que não andam a ouvir. Um ou outro que tentou me atirar pedra. São mais os da Angola. Please pray for man of God. Please pray for me. Ora por mim, né? Enyonga Florence. Sister Enyonga, Sister Florence, Brother Prosper. Eu sou imbatível. Eu sou invencível. Estão a pedir oração. God bless you, sister. God bless you, brother. I receive. You receive. Inyonga. Prosper. Florence. I receive. Healing. God bless you. Hoje é sexta-feira. Só entrei aqui para dar uma pequena exortação. E vou voltar no santuário. Faz de mim, Senhor, um santuário. Minucha, tu a entender? Assim, estou a me virar. Como disseram, quem não tem cão, caça com gato. Estou a me virar. Marcela! A mesa. Paulo Rodolfo, já ouvi esse louvor dos emocionados de ambeiros brasileiros? A mesa está preparada, tem comida, tem unção. O Gaspar conhece bem essa canção. Já ouviu esses emocionados a cantar aí nos chilhões? A mesa está preparada, tem comida, tem unção. Cheio de quê? De pó. Cheio de coca. Cheio de cerveja.
A mesa está preparada, tem comida e tem unção. Gaspar, quem é esse? Você se lembra que estava a dançar muito lá no altar? Estava muito emocionado com esses 12 aventureiros. O nome dele é quem? Nos Gideões. Eu me lembro, se foi há 14 anos ou 15 ou 17. Acho que até foi há 20 anos atrás. Hã? Aquele bêbado aí. Para eles a canção fazia o fogo descer. Ei! A mesa está preparada, tem comida e tem unção. Eu não. É muitos ingleses aqui. É o Roel, Gaspar. Qual quem? O Roel que estava a dançar. A mesa está preparada. Então viste mesmo, pá. A mesa está preparada, tem comida e tem. Os pentecas de Angola é muita fúria. O filho, não é o pai, não. O pai é aquele que dançava. Que ele já estava a andar, desde que eu o conheci na cadeira de roda, com uma pilha. Trabalhava com uma pilha no coração. É o bêbado do filho. Que montava todo o esquema. Trazia os cantores que alegravam a carne do povo. Pagava dinheiro e ele ganhava mais do que ele pagava. Aquilo era um verdadeiro comércio. E ainda é, né? Hã? Era um esquema muito forte. Não era fácil chegar até aí. Tem que pagar dinheiro. Raul faturava. Graças a Deus. Ah, eu vou dar uma exortação agora. Vou ministrar as curas e vou me retirar também. Porquanto às 20 horas voltarei aqui. Então não tenho muito tempo a perder. Eu quero vos falar algo que aconteceu com Jesus e que acontecerá com qualquer um daqueles que levar a sério a verdade, a palavra. Um certo dia, não acharam motivos, razão, culpa para poder condenar Jesus. E procuraram acusações infundáveis. E apresentaram testemunhas. E acusaram Jesus. E eles procuravam uma acusação que tivesse fundamento para poderem justificar diante do povo e também diante do Pilatos. E assim acharam uma que eles acharam uma que eles acharam que esta era conveniente. Qual desses? Quem sabe? Qual é a acusação que eles acharam, descartando outras, que aquele seria conveniente? Mentindo, claro. Eles sabiam que estavam a mentir, mas procuravam, queriam achar uma justificação.
Hoje, a história se repete. Eles fazem tudo em off, em surdina, procurando formas como métodos, culpas, para poder difamar, infamar, caluniar, acusar, para tentar mudar a mente das pessoas, convencer as pessoas. E acharam esta. Eu vi ele a dizer que poderia destruir esse templo e edificá-lo em 3 dias. E a audiência considerou esta proposta. Houve propostas. Não era só essa. Houveram muitas acusações. Mas esta foi a ideal, conveniente, que convenceu os príncipes, e todos estavam no concílio e acharam que esse poderia ser a justificação para matar Jesus diante do povo e diante do rei, ou então do governador. E então concordaram mutuamente que esse seria o motivo em que eles estavam a pedir a morte dele. Ouviram? Em 3 dias poderia edificar este templo que nossos pais construíram em 46 anos. E avançaram e bateram o martelo, consideraram como réu de morte, culpado para morrer. Para eles acharam isto era uma autêntica blasfêmia. Ok? Não terminaram aí. Avançaram ainda com as mentiras. E o que é que eles fizeram no dia ou no momento que foram lhe crucificar? Prestem atenção. Pegaram 2 ladrões, 2 criminosos, 2 pecadores, 2 transgressores, 2 ímpios, sei lá se já estavam presos, e trouxeram os 2 e colocaram um à direita e outro à esquerda de Jesus. Por que que eles fizeram isso? Eles achavam que para melhor mancharem Jesus, para fanarem Jesus, para melhor o povo acreditar que verdadeiramente a morte lhe mereceu, trouxeram 2 criminosos e mataram-no, assassinaram junto com os 2. Mas eles não sabiam que já estava escrito. Tudo que eles estavam a fazer, desde a acusação até a profanação no Calvário, tudo já estava escrito a respeito da acusação. Eles fizeram isso para que se cumprisse a palavra que diz o profeta, que julgaram, condenaram, mataram sem nenhuma causa, pois estavam a procurar as causas e não acharam nenhuma, até que foram com esta que não tinha nenhuma sustentabilidade. Hã? Ok? Foi assim que tomaram condenaram sem nenhum motivo. Não acharam nenhum. Improvisaram. E estava escrito que ele morreria sem causa. Seus inimigos não achariam nenhuma causa para matá-lo. Estão a entender? Agora, levaram-no até a cruz e tomaram
2 ladrões e o crucificaram com ele. Achavam que desta forma a corrupção poderia lhe atingir. Desta forma pensaram que a corrupção poderia tragar o Senhor. Desta forma pensaram que ele não poderia ressuscitar. Está a morrer com 2 criminosos, 2 pecadores, assassinos, gatunos, ladrões, prostitutos, sei lá, assassinos. Então que a corrupção poderia tragar o Senhor. Mas também se esqueceram que estava escrito: e foi contado com os transgressores. Não houve motivo para matarem, não acharam nenhum motivo, improvisaram um, e também se cumpriu a palavra que diz que foi contado com os transgressores, então com os pecadores, com os ímpios. Eles nem sabiam. Ok? E quem é que disse que a corrupção pode tragar um santo? Se na lei dos homens diz que o crime não é transmissível, na lei dos homens, agora imaginem na lei de Deus, que cada um dará conta de si no dia do juízo. Que a alma que pecar é este que vai morrer. Que ninguém morrerá pelos pecados do trem. O que comeu as uvas verdes é que vai apodrecer os dentes, e não outra pessoa. E eles acharam que poderiam tragar Jesus Cristo. Eles acharam que poderiam mantê-lo nas cadeias. Eles acharam que a morte poderia prevalecer contra Jesus por ter sido crucificado com 2 marginais. Eles se esqueceram que a verdade sempre vai triunfar no dia do juízo. Eles venceram. Eles esqueceram que a morte não tem poder sobre aqueles que não têm pecado. E Jesus é um desses que morreu sem pecado. E como a morte poderia tragar o Senhor? Eles se esqueceram que ele se entregou para morrer. Não que a morte teve poder sobre ele. Como ele próprio teria dito: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém tomará de mim senão eu mesmo. E Jesus disse: eu recebi isso do meu Pai. É o mandamento. Recebeu este mandamento do Pai, e assim, nem mesmo com as acusações infundadas, nem mesmo com ter contado com os transgressores lá na cruz, sendo morto com os pecadores, a morte não teve poder sobre Jesus de Nazaré. Pois não houve transgressão, não houve engano, não houve pecado sobre ele. Aquele que venceu o mundo. Por isso ele venceu a morte e também as ânsias da morte, o inferno, não pôde lhe reter. Como disse o apóstolo Pedro: solta as ânsias da morte, e não reteram o Senhor. Eu disse no princípio que qualquer um que tentar levar a sério a verdade, o evangelho, vai sofrer retaliações, infâmias, difamações, vitupérios, tudo isso será aviltado. Qualquer um. Nossos inimigos, como está escrito, Satanás, o nosso inimigo, anda bramando, rugindo à nossa volta, nos acusando dia e noite, procurando falhas, e quando ele não achar em nós, então venha nos afrontar com mentiras, com engano. Ele vem com invenções para tentar convencer as pessoas, convencer os incautos, as massas, as ovelhas de matança. E eles acreditariam-se, porque eles são cegos, guiados por mensageiros ou então por guias cegos. Eles vão acreditar na mentira, mas como a verdade sempre vai triunfar, nada ficará escondido, então oculto, que não será revelado.
porque nenhuma candeia será acesa para ser colocada debaixo da mesa. Nem tampouco se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Quer as boas obras, quer as más, vão se manifestar pelo tempo e no tempo. A luz vai revelar quer as boas obras como as más. E por isso, aqueles que estão em Cristo Jesus, que amam o Senhor, quando passarem difamações, injúrias e calúnias, quando forem difamados, quando eles chamarem, disserem todo o mal contra eles, por causa da verdade, Jesus disse, naquele dia vocês devem se alegrar. Sabe por quê? Porque assim também os pais deles maltrataram, chamaram de maus os que foram antes de vocês profetas. E Jesus disse, quando vocês verem acontecer essas coisas, então alegrem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Viu? Acusaram Jesus. Misturaram Jesus com os pecadores na cruz. Mas estava a se cumprir a palavra. Não houve motivo para poderem condená-lo. Não acharam. E depois foi contada a sua parte com os pecadores. 2 transgressores, 2 assassinos, 2 malfeitores estavam pendurados, um à direita e outro à esquerda. Mas a morte não pôde tragar o Emanuel. A morte não conseguiu vencer Jesus. O inferno não conseguiu lhe reter ou então lhe manter lá. As ansias da morte foram soltas, mas não puderam lhe reter. E no terceiro dia ele ressurgiu, porque ele morreu sem pecado. E o pecado, glória a Jesus Cristo, aleluia, é a causa da morte. E a morte encerra no inferno. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória de Jesus Cristo, como está escrito. E então todos aqueles, aleluia, que estiverem em Jesus, também terão vitória, como Jesus venceu o mundo, a morte e o inferno. Ouves? Tu também dirás, ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? A morte foi tragada na vitória, não de você, mas do homem da cruz, Jesus. E assim, aleluia, a morte, o inferno e o pecado não terão poder sobre você que tem o sangue de Jesus. Pois está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus. Eles os quais? Os vencedores. Quem são esses? Aqueles que foram comprados e redimidos. Aqueles que foram perdoados, que foram lavados pelo sangue, quando eles creram e se arrependeram. Então esses têm a vitória pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus. E eles também, quando aceitaram e se arrependeram e creram, também tomaram as suas cruzes e seguiram o Senhor. E não amaram as suas vidas até a morte. Ouvistes? É no sangue de Jesus, na palavra de Jesus e na cruz que você vai carregar. Sim, o opróbrio que você vai levar, por quanto você não amarás a tua vida até a morte. Ninguém vai conseguir te tragar. O pecado não tem poder sobre ti. A morte não terá poder sobre ti. Tampouco o inferno poderá tragar você. Porque alguém venceu, quer o pecado, quer a morte, quer o inferno. Eu não estou a dizer para você ser mais um religioso, como os religiosos que pensam que a vitória é em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus, é você continuar no pecado e confiar, sim, a salvação através da graça na qual você não alcançou. Quem não foi perdoado não alcançou graça. Quem não foi perdoado não alcançou a graça. E quem não alcançou a graça está perdido, é um ímpio, continua em pecado, está morto nos seus pecados. E o que eu devo fazer para ser perdoado? Não é somente crer. Os religiosos vos ensinam, os pastores da corrupção vos ensinam a crer. Tem que se arrepender. Jesus disse, crede no Evangelho e arrependei-vos. Quando nós nos arrependermos, depois que nós cremos, então fiel é Deus para nos purificar, nos perdoar, porque o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E assim seremos novas criaturas. E o pecado, a morte e o inferno não terão poder sobre nós.
e ninguém poderá nos separar do amor do nosso Deus, nem mesmo os principados, nem as potestades, nem as tribulações, nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nem o presente, nem as profundidades, nem as alturas, nem anjos, nem ninguém nos poderão separar do amor de Jesus Cristo, do nosso Deus que está no seu Filho. Então, eu disse que é regra de Satanás. Satanás procura difamar-nos para tirar a corrupção sobre nós. Mas a corrupção não vai nos tragar, porque nós não somos corruptos. Ouviram? Colocaram ladrões, um à direita e outro à esquerda. Isso não funcionou. Ele desceu e subiu. Aleluia. Arranjaram motivos falsos. Isso não foi suficiente. Porque, aleluia, a verdade triunfa no juízo. Arranjaram causas falsas. Colocaram bandidos à sua volta. Mas eles se esqueceram que tudo estava escrito a respeito dele. Que não haveria motivos para poderem condená-lo. Que nem eles mesmos acharam. Nem os tais acusadores acharam motivos justificativos para que poderiam justificar a condenação. E assim improvisaram. Aleluia. E com os ímpios foi contado. Quando? Quando ele foi, aleluia, morto na cruz com 2 bandidos. No livro de Marcos diz assim, no último capítulo e versículo 24. E havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sol sobre ele, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e por cima dele estava escrito a acusação, o rei dos judeus. E crucificaram-no com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E isto se cumpriu a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Ele estava a fazer o que Deus já teria sonhado. Eles estavam a fazer o que Deus já teria profetizado. Eles estavam a cumprir o que Deus já teria escrito. E eles nem sabiam. Pois Deus falou e ainda fala que ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Eles pensaram que conseguiram manipular Deus. Eles pensaram que conseguiram manipular a sociedade, a humanidade. Eles pensaram que conseguiram convencer tudo e todos, mas foram apanhados na sua própria astúcia. Quando assustaram, tudo já estava escrito. Sem motivo, sem causa, foi condenado. Tudo já estava escrito. E na sua morte foi contado com os pecadores. Ouviu? Foram pescados nas suas mandíbulas. Foram caçados, apanhados na sua tolice, na sua idiotice. E hoje também vivemos a mesma prática dos nossos inimigos, dos filhos de Satanás, virem com injúrias, mentiras, difamação, chamarem o nosso nome de mau, quando nós não somos maus, mas devemos nos alegrar por causa do nosso galardão. Quando isso acontece, é porque nós somos verdadeiros. Aleluia. Não precisamos chorar nem lamentar por causa da difamação e injúrias e calúnias. Devemos dar glória a Deus e nos alegrar porque grande é o nosso galardão no céu. Porque sempre foi assim. Não começou com Emanuel, mas desde os tempos passados até os profetas chamaram-nos de homens maus quando não eram vassalos, quando não eram bandidos, não eram assaltantes, não eram fornicadores, não eram quilapieiros, não eram mentirosos, não eram fofoqueiros, mas ainda assim a sociedade de então e os líderes, os príncipes, chamavam os profetas de homens maus. E agora também nós estamos a nos chamar de homens maus. Estão a nos chamar de todo tipo de nome. Mudaram o nosso nome de mal. Juntaram-nos com os malfeitores. Sabe? Hoje agora está na moda tomarem a minha imagem, a minha fotografia e juntarem com os falsos profetas. E dizem, os maiores falsos profetas de Angola. Agora pularam, ou então os angolanos perderam o norte, ainda vão insistindo já sem
sem empenho, o que eu digo? Os angolanos vão fazendo isso sem alguém lhes dar mais ouvido, porquanto o povo já entendeu que a verdade está no homem. Então vão me juntando com os malfeitores, me juntam com os malfeitores, como o malfeitor Ben Samuel, um fornicador, um bandido, um feiticeiro, e põem lá minha fotografia como o discípulo do Cacu Felipe, hein? Põe a minha fotografia ao lado do adúltero, advogado não sei do quem, e depois ponho a minha, os maiores falsos profetas de Angola. Não, isso já não tem peso, porque nós agora estamos em outras geografias. A minha fotografia agora estão a colocar ao lado de David War, William Bryan, e mais um outro não sei quem, os maiores falsos profetas que já apareceram na Terra, na nossa geração, e vão me comparando com os malfeitores. Se a comparação de Angola não conseguiu me parar, e hoje agora estão a me comparar com os homens que tiveram uma influência mundial. A mesma coisa como essa comparação, a difamação, a injúria, a calúnia que os discípulos dos falsos profetas, dos pentecostais fizeram em Angola contra mim, e eles não conseguiram me reter, as ânsias da morte não me prenderam, nem tampouco o inferno conseguiu me reter, e agora estamos, aleluia, em outras geografias, e agora estão a me comparar com aqueles homens que passaram, que tiveram prominência mundial, ou ainda que tem, como esse que vive, o David, não sei quem. Sabe, eu devo me alegrar no Senhor, porque grande é o meu galardão, pois os filhos vão justificar a sabedoria, e a justiça e a verdade vão prevalecer, e a mentira vai sumir. Como sumiram as comparações, as difamações, injúrias e calúnias de Angola, agora estão a vir da África e do mundo. Isso mostra que nosso nome chegou muito longe. Chegamos distante. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos tem visitado, e não conseguiram nos reter na dimensão angolana, nem tampouco na dimensão mundial conseguirão nos reter. Lembra-te quando foste caluniado. Lembra-te quando chamaram teu nome de mau. Lembra-te quando falarem todo mal contra ti, por causa da verdade que você vive. Então isso deve suscitar alegria no teu coração. Se a forma manipuladora que Satanás ele usar as calúnias, as difamações, mas nós falamos verdade. Se nós os julgamos, o nosso julgamento é com reta justiça. Eles não podem negar o que nós falamos, mas eu rejeito e nego o que eles falam. E não podem provar. Eu posso provar. Eles são aquilo que eu falo. Porque eu não estou sozinho. Os céus falou mal deles. Eles não podem vir e dizer que é mentira. Eles são aquilo. Mas eles se refugiam, se escondem atrás da graça que não alcançaram. Eles se escondem atrás da graça e dizem, não, pela graça somos salvos. Quem és tu para nos julgar? Ok? Quem vos julgou é aquele que me enviou. Aquele que me enviou vos julgou e está a falar mal de vocês. Mas agora vocês com calúnias estão a falar o que não existiu nem existe. E não podem provar isso. Aleluia. Por isso nós estamos a avançar. Porque se na verdade, depois que fomos julgados por vocês, nós fôssemos falsos, então iríamos parar no tempo. Mas o vosso julgamento em nada valeu. Nos levou em outras geografias. Também o julgamento dessa nova geografia vai nos levar na terceira e a última geografia. Vocês são os primeiros. E o vosso julgamento nos levou
na segunda geografia. E o julgamento da segunda geografia vai nos levar na terceira geografia. Então, como não existe mais uma além da terceira, aí teremos a vitória plena. Aleluia, temos o reino de Deus. O que é isso que você chama de geografia? É só um termo que eu estou a usar. Isso é um termo que eu estou a usar. Não pense que estou a usar um termo espiritual. Não sei. Não. Geografia significa que territórios. Estivemos no território que se chama Angola e nós dominamos esse território. E os falsos profetas, o sistema desse país, não nem com as calúnias e difamação, conseguiram manter-nos ou vencer-nos nesse território. Sabe o que aconteceu? Demos um pulo para o outro território. Isto que é na dimensão continental, que é o segundo território, ok? Saímos da nacional para o continental. Daqui a pouco também encontramos difamações nessa geografia, nesta fase, nesta glória, nesta casa, sim. Mas assim como nós vencemos na primeira casa, venceremos os inimigos da difamação da segunda casa. E depois disso, estas injúrias e calúnias e difamações nesta segunda casa vão nos levar para a terceira, assim como os da primeira casa nos levaram para a segunda. E quando chegarmos na terceira e dominarmos, aleluia, essas esferas, todas essas atmosferas, então teremos a vitória plena da manifestação plena do poder e do reino de Deus na terra. Que coisa boa. Então, afinal, é bom. É muito bom. Não é isso que Pedro fala. Se pelo nome do Senhor vocês forem vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito, Senhor. O apóstolo Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso e eterna glória de Deus. Olha só, as primeiras guerras nos levaram a se apoderarmos da primeira glória. A segunda guerra nos levaram para se apoderarmos da segunda glória. A segunda guerra, ou então a terceira, da terceira glória. Viu? Somos transformados de glória em glória. Passamos para a primeira glória. E vencemos os inimigos, as calúnias. Agora entramos na segunda glória. E vamos vencer também os inimigos. E depois, a nossa vitória, ou então, essas tribulações na segunda casa, é uma mola, é um combustível que vai nos levar para nos apoderarmos da terceira casa. Existem só 3 casas. 3. Cada casa com a sua glória. E já temos 2 casas dominadas. E falta a terceira casa. E os poderes da segunda casa, mesmo perdendo a guerra, estão a lançar pedras, desesperadamente. Só que essas pedras é o material para nós edificarmos nossos castelos. Nesse caso, para edificar o meu castelo, que é o reino de Deus. Eles estão a ajudar. São leves e momentâneas provas. E elas vão produzir peso grande, eterna, da glória de Deus. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Então é uma ajuda, é um combustível, é um incentivo. Que bom padecer por amor a Jesus. Que bom ser difamado, caluniado. Que bom passar necessidades por amor. Que bom ser atribulado. Que bom entrar no deserto por amor à verdade que nós amamos. Então, saiba disso. Cada glória tem o seu preço. Cada bênção tem o seu preço. Pague o preço. Por isso Paulo aconselhou os cristãos para serem pacientes nas tribulações e se alegrarem na esperança. Porque as tribulações são leves e momentâneas, mas a resposta de Deus é uma glória voltada e eterna. Aleluia. Muito excelente. Os africanos deveriam vir para vir perguntar aos angolanos
Como é que ele conseguiu chegar até aqui? E eles iam dizer, ele conseguiu chegar até aí porque nós tentamos lhe caluniar, tentamos lhe atirar as pedras, e ele tomou essas pedras, usou elas como uma mola que lhe levou até vocês. Até nós assustamos. Não entendemos nada como é que ele chegou até aí. Nos arrependemos de termos lhe atirado pedras. Afinal, estávamos lhe dar combustível. Ajudamos ele a chegar até a África subsaariana. E a África subsaariana vamos ajudar a chegar até o Oriente e no Norte. Ah? Nos 4 cantos da terra. É muito forte que você está ouvindo. Então precisamos ser contados com os pecadores. Não tem problema. Os pecadores não vão nos tragar. Os seus pecados não nos tragam. Não, não nos tragam. Não seremos tragados pelos pecados, pelas calúnias, pela difamação, pelas comparações, pelas mentiras dos mentirosos. Nós os procuraremos e nós não os acharemos. Por isso Jesus dizia a todos que eram curados: a tua fé te curou, ou então te salvou. Então eu dependo da minha fé. As calúnias, as injúrias, as perseguições, as infâmias, os vitupérios não vão me derrotar. O que me derrota sou eu mesmo, a falta da minha fé. E essa fé não é somente crer, é viver. Ok? A tua fé te salvou. Se a tua fé te salva, também a falta da tua fé, ou as tuas dúvidas, incredulidade, qualquer oposição, dúvidas, medos, te condenam. Se a tua fé te salva, teus pecados te condenam. O pecado te enfraquece, mas a justiça faz prevalecer você. Pois Jesus disse: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica esta palavra é semelhante a um homem sábio que edificou a sua casa e cavou fundo sobre a rocha, e vieram ventos, e sopraram ventos, aliás, correram rios, caiu chuva, a casa permaneceu de pé. Por quê? Porque ele ouvia e vivia. Mas o que ouve e não vive é um tolo, que a sua casa vai cair, porque ele edificou sobre a areia. Ok? Então a justiça prevalecerá no juízo. A verdade sempre vai triunfar. Por isso Paulo dizia: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Mas eu vejo cristãos chorando e lamentando por causa das calúnias e difamações. Parece que o mundo acabou. Não, o mundo não acabou, não. Marcha. Seu combustível. Levanta-te. Olha para frente. Não desvia os teus olhos do alvo. Sim, continua a olhar para Cristo. Esses que estão te caluniar, que estão te apedrejar, estão te ajudar a caminhar. É verdade que as pedras trazem em nossos corações tristeza, dor na alma, angústia, aflição. Não tem problema, não. Pois Deus trabalha os corações dos homens com as aflições, com a tristeza no coração. Se prepara o coração. Ok? Saiba disso. Então os africanos deveriam vir até Angola para virem aprender com os angolanos que tiveram experiência. Veja, por exemplo, quando essa guerra começou. Os angolanos não tinham experiência de guerra. Há 21 anos, os marabus de Angola e o sistema religioso e político não tinham experiência, porque até então o sistema político e religioso lidou com tudo falso. O falso com falso. As guerras que existiram entre eles. Ok? As guerras que existiram por causa dos territórios. Não tinha nada verdade e mentira. Tudo era mentira. Então eles nunca lutaram com verdade. Nunca lutaram com verdade. Então eles não tinham experiência. Eles não sabiam o que é lutar com a luz. Só tinham conhecimento histórico. Por isso, agora, esse sistema tem o quê? Tem experiência. Lutaram com o homem durante 21 anos. Eles têm muita experiência. Os erros que eles cometeram, eles podem instruir, exortar os outros para não cometer os mesmos erros. Ok? Então,
aconselho, africanos, vocês fossem profetas da África, vocês estão escondidos atrás dos vossos meninos, como esses aqui estiveram escondidos atrás dos seus membros. Vocês estão escondidos atrás das ovelhas da matança. Ó reis da terra, vocês estão escondidos atrás dos pequeninos. Venham para Angola e consultem como o sistema angolano faliu, como que a Lunga conseguiu lhes, como é que se diz? Lubriar, como é que se chama? Aquela forma aí, o jogador dá uma finta. Como eu consegui lhes fintar, como eu passei, e eu lhes fiz assim. Naquele tempo, quando jogávamos futebol, aprendemos com aqueles langas que jogavam aí nas equipas aí do ex-zairense, né? Como o Vici, os retornados e não sei quem. Então eles faziam... como eles maiaram. E Elias passou. E eles vão vos dizer, sabe o quê? Cometemos vários erros. Nós lhe odiamos. Lhe atacamos com antiprogresso. Injuriamos ele. Incitamos o povo. Falamos todo mal contra ele. Pensávamos que iríamos lhe parar. Mas isso só lhe deu mais combustível. E hoje ele é falado no mundo, principalmente na África. E vós, africanos, deveriam aprender com os angolanos. Mas como vocês são orgulhosos, vocês vão dizer, vamos aí aprender com aqueles fracos que não conseguiram aprender o Elias. Hoje Elias está aqui nos nossos territórios, nas nossas geografias, nas nossas praias a pescarem. Vamos mais aprender com aqueles fracos que foram derrotados? Não, só que eles têm experiência. Apesar de eles não conseguirem, mas têm experiência. Vocês não têm. Vocês só lidaram sempre falso profeta com falso profeta. Satanás com Satanás. Nunca lidaram com a luz. Só têm histórias. Conhece a história da igreja primitiva, como os feiticeiros daquela era conseguiram apagar a lâmpada. Vocês têm essa história. Mas vocês próprios nunca entraram no campo de batalha para enfrentarem a luz. E vão cometer os mesmos erros, já começaram, que os de Angola cometeram. Eu disse que só vim para dar uma exortação. Então, não chore não. Calúnia não te mata. Se as calúnias te matarem, é porque você tem culpa nisso. Se as fofocas te pararem, é porque você tem culpa nisso. Culpa no quê? Não nas fofocas. Você tem portas abertas, você tem pecados, você tem pecado, você está preso, você é um escravo de Satanás. Mas se você é livre, nem tão pouco as perseguições, que é a maior prova do crente, a prova de morte, ou então podemos chamá-la a prova de fogo, poderá te parar. Tudo só vai cooperar para o teu bem. Só vai vir participar, contribuir para a grandeza de Cristo no teu corpo. O engrandecimento do poder de Cristo no teu corpo. Como Cristo está a ser engrandecido no meu corpo a cada dia. Amém? E com os transgressores foi contado. Aquele que viveu uma vida de pobreza por opção própria, na sua morte foi contado com os ricos, na cruz com os pobres, no enterro com os ricos. É muito forte, né? Essa é a vida do Emmanuel. Como assim na sua morte, no seu enterro? Sim, foi enterrado na sepultura de um príncipe, de um senador, pá. Você pode ser sepultado no quê? No alto das cruzes? Você não tem dinheiro. Nem na Santana você pode ser sepultado. Você teu lugar é onde? É Camama. Camama, Viana, mas onde? Tem mais outro cemitério aí, 14. Uma vez, mais ou menos, uma pessoa que em vida não tinha nada, por opção própria, porque ele tinha poder. Aliás, você sabe, o dono de todas as coisas.
Mas ele veio para experimentar, aleluia, a pobreza. Como diz a palavra, aquele que se fez pobre por nós, para que nós pudéssemos enriquecer. Que se fez, ok? Feito isso, Rio de Janeiro, como assim, ó, Civi? Feito isso, alguém que vive uma vida de extrema pobreza, por opção própria, no tocante a Jesus Cristo, agora estão a lhe enterrar no alto das cruzes. Porque um discípulo que era rico, não somente foi lhe colocar na sua campa que ele já teria comprado, para ele e a sua casa, a milhões mais ou menos de kwanza, e também lhe meteu num lençol dos ricos muito caro, como se enterrava em Israel. Não eram urnas, não. Ok? Então, na sepultura, com os ricos. Na cruz, com os pecadores. Uma coisa eu sei. A vitória é no sangue de Jesus Cristo. Uma coisa eu sei. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma coisa eu sei. Chegaremos até lá. 2 poderes tombaram. Não, mas calma aí. Quando as pessoas vêm aqui para me caluniar, me atirar pedras. Não, vamos falar de mim mesmo. Escuta muito bem. Ó cu de socola. Escuta muito bem. Cu de soqueca. Como assim alguém que tem 2 poderes, 2 casas, 2 reinos? O reino mesmo. 2 partes do reino. 2 poderes. E os teus inimigos ficaram com 1. O que você acha, pá? Esse já tem tudo. Não. 3 menos 2. Igual a quanto? Igual a 1. Quem tem mais? Eu que tenho 2. Você ficou só com um exército. E ele já recuperou 2 exércitos. Destornou os teus 2. E ocupou esses 2 territórios. E você ficou só com 1. Ainda tem esperança de inverter? Ah, esquece isso. É obstinação. Sabe o que você deveriam fazer? É bater a retirada para sobreviverem. Sabe o que vocês deviam fazer? Tem que fazer o que fez o Alden Roberto. Viu que perdeu Luanda, perdeu Kifongondo, perdeu aí nas áreas do Cachito, andou para a França. Pelo menos também evitou o derramamento de sangue dos seus homens. Então vocês querem ir até a última consequência? Última que? Sérgio, nos Mulevo já. Mulevo já não existe, Jamba. Mulevo agora é fábrica do lixo. Ah, no Benfica. Aí mesmo no que fica. Hã? Onde eles me avaliaram. Me avaliaram as 30 medidas de prata. E me deram no Benfica. Ouviram? E agora? Rompi. Agora já não tem mais Benfica, não. Eu não. Agora não. Agora estou acima. Já não é mais no cemitério. Agora é no mar. Rompi o cemitério. Rompi o mar. Agora eu tomo posse. Um pé na terra. Um pé no cemitério. Um pé no mar. Isso é o desespero, pá.
Não, deixa eu vos contar uma. Vocês querem saber? Vocês lembram quando eu vos falei que eu tenho dois poderes? O reino de Deus está. O reino espiritual está dividido em três partes. A primeira parte, a segunda e a terceira. No espírito. E tem manifestação física. A manifestação física está em para os governos da terra. Tem o primeiro poder da república. Tem o segundo poder. E tem o terceiro. Vamos começar pela ordem descrescente. Primeiro, segundo, terceiro. Então, terceiro, segundo, primeiro. É melhor assim. Tem o último, tem o segundo e tem o primeiro. Na linha da sucessão. Terceiro, segundo, primeiro. Está aí. Em todos os países. Pode haver Constituição que tem lá tudo anexado. Não sei. É mentira. Só tem três. Não existe a quinta coluna. Não existe o quarto poder. É mentira. Não existe quarto poder, nem quinta coluna, nem nada. Só existem três poderes. E os outros são subpoderes anexados em um desses três poderes. Ok? Ou então, sua divisão no tocante, na sua generalidade, está aí a prostituta filha, que são várias, a prostituta mãe e os reis. Então, mas alguém toma o controle de dois poderes. Como é que é? Você ficou só com o de cima. Aqui embaixo, tudo foi rompido. E embaixo onde estão os fundamentos, os pilares que mantenham em cima. Cada poder é interligado a outro poder. Saudade. Ouviram? O segundo poder é sustentado, então, é defendido pelo primeiro poder. O primeiro ou o terceiro, o de baixo, é o alicerce do que segue. E o último, o alicerce dele é o segundo. É como mais ou menos um exército. Tem barreiras. E depois tem o comando. Quando se rompe as duas barreiras, o comando já não tem força. Não tem exército. Algumas forças que estão aí é só para segurança. Não é para fazer guerra. Ainda que tenha lá comandos ou brigadas e não sei o quê. Já não será mesmo. Ok? Eu estou a vir no tempo da guerra, eu sei. Quando a barreira caísse, e sempre existiam duas barreiras, até chegar à cidade. Se a primeira barreira cair, vai entrar na segunda barreira. É a mais terrível. Onde estão as forças especiais. Se cair a segunda barreira, é só correr. Tem que aproveitar enquanto não chegaram para avançar. Agora vocês, em vez de correr, estão ainda a defender o comando. Os pilares já caíram. Caiu o primeiro exército do primeiro poder. Caiu o segundo exército do segundo poder. Agora entrou na guerra o último exército. Já era. Como é que é? Alguém que tem dois. Catarina, vamos falar. Vamos, Lázaro. Alguém que recuperou dois naquele que tinha três. Tu tinhas três, Catarina. Eu te recuperei dois. Achas que tem dificuldade para recuperar o que você ficou com ele? Me respondendo. Quando você deveria defender os três. Ou então ficar com pelo menos os dois. E ele tomar só um.
Ele te recebeu os dois. Aquele que conseguiu te recuperar os dois poderes, ele está gigantado, porque no jogo é assim. Existe a... Como é que chama, Gaspar? Existe o ânimo. Os jogadores, quando estão animados, eles vencem. O ânimo é muito importante. Até o soldado tem que estar animado. E você que perdeu dois poderes, você já está desanimado. Por mais que você finge se esforçar, é tudo mentira. É falso ânimo, com sorriso amarelado. E aquele que estava lá embaixo, que não tinha nenhum, que agora recuperou dois, está animado. É como no jogo, mais ou menos, a equipa, esse que tem, esse jogo de, como é que se diz, que tem a primeira, segunda, primeiro, segundo jogo, que quando você perde o resultado dos dois, você é desqualificado. Ok? Primeira volta, é assim que se diz, né? Assim mais ou menos, eliminatórias. E tem duas voltas, dois jogos. Você vai na casa do adversário. Na primeira parte, ou no primeiro jogo. Você goleia o adversário. Na casa dele. Não, na casa dele. Você lhe dá 10-0. E agora você vai vir defender o resultado na tua casa. Como é que é? Esses jogadores vão jogar animados. Você vai vir desanimado a pensar na goleada, na impossibilidade de virar os resultados. E o ânimo é um combustível. Ouviram? Então, eu tenho dois. Vocês tinham três. Já vos tirei dois. Vocês ficaram só com um. Eu tenho dois. Como é que fica então? Quem é que está animado? Sou eu. Vocês estão desanimados. Só que vocês são hipócritas. Vocês vão fingir que estão animados. Vão ser semelhantes a quem? A Sambalá e Tobias. Que vão usar o desprezo, mas sabendo que é mentira. Os corações estão a tremer. Depois vão usar a negociação. Mas Neemias não vai aceitar negociar com Sambalá nem com Tobias. Depois vão dizer, não aceitaste, agora é guerra. Neemias vai se preparar para a guerra. E quando assustar, terminou a obra. E quando se aperceberem que a obra terminou, só faltava as suas portas, vão tremer nas bases. E vão reconhecer que Deus esteve na guerra com o povo, com o adversário. E aí, esses já procuraram refúgio. O Tina, ele quer isso, eu vou matar de quelutini, né? Mas se vocês se renderem agora, vocês escapam. Jeú disse ao soldado que foi enviado para ir saber qual era a missão que ele levava para a cidade. O que tu tens a ver com paz? Passa atrás. Porque lhe falaram, quando chegar, eles perguntam, há paz, Jeú? E Jeú disse, paz? O que tu tens a ver com paz? Passa atrás. E ele passou. Se ele fugisse, ia morrer. Passar atrás significa passou no grupo deles. E quando os dois reis, o de Israel e de Judá, viram que o mensageiro não voltou, está também na caravana. O Atalai avisou, o homem que foi também entrou na caravana. Não lhe mataram, mas está a vir também. Mas atrás. Então, eles dois foram. Viu? Os idiotas. Foram eles próprios na guerra. E chegaram lá e morreram lá. Perguntaram, paz? Eu disse, paz? Com os feitiços da tua mãe? Hã? Qual paz? A espada com ele. Pua! Laca, laca, laca. Quando ele viu assim, gritou ao rei de Judá, traição, traição. Ele tentou também na costela. Pua! O de Judá fugiu e foi morrer lá. No lugar chamado Mégido. Onde vai ter um grande combate. Armagedon. Foi morrer lá. Ok? Quando a Atalaia se apercebeu, Atália, que seu filho morreu, se agigantou, tomou o reino. Se coroou rainha.
Mas eu estou a vir aí. Amém. Digam glória a Deus. Digam Maranata. Digam aleluia. Eu tenho 2 poderes. Eles têm só um poder. Eu estou animado. Eu estou agigantado. Eles estão desanimados. Eu tenho experiências. Eles não têm experiência de nenhuma vitória. Eles perderam tudo. Falta só um pedaço. E eu vou lhes tirar com violência que eles ficaram com ele. Custe que custar. Amém? Vocês entenderam? Quando eu proclamei que eu sou presidente do Tribunal Supremo, eu sou presidente do Parlamento, as pessoas acharam que eu era um aventureiro. Os idiotas disseram, olha o que ele fala. Está a falar o quê? Que é isso? Eles não sabem o que eu estava a falar. Estava a falar que eu tenho 2 poderes da República. Eu estava a dizer, eu venci. E na altura ainda não tinha vencido o segundo poder. Aquilo era só minha fé. Estava já na guerra, quase a vencer. Estava no último ano. Ouviu a minha fé? Eu te simulo, te falo, já está. Eu falo e chamo as coisas que não são como se já fossem. Alves, e eu estou aí. Eu sonho e declaro a vitória que ainda não existe. E quando assustar, já existiu. E por isso estou a declarar a vitória do último poder. Eu vou tomá-lo, custe que custar. Amém? E quem tem 2 poderes da República? Esse tem o país na mão dele. Hã? O último poder vai pular no tempo determinado. Vai pular. Esse venceu. É questão de tempo. Eles chamaram de aventureiro. Até você me falaram, mas esse que também acredita mesmo nessas mentiras que ele fala. Veja só. Você está pensando que eu preciso ir lá no tribunal, sentar na cadeira onde saiu quem? Quem é? O Joel? Ou você pensa que eu preciso ir lá no parlamento para sentar na cadeira onde estava a mulher? Você viu, né? Os 2 poderes saírem, a serem exonerados ao mesmo tempo. E vou explicar por quê. Querem saber? Quando eu dominei o primeiro poder, o segundo poder atrelou o primeiro. O que é isso atrelar? Carregou, deu cobertura. Mas como eles já tinham perdido a guerra, aqueles que lhes davam cobertura não são eles aqui na Terra. Não. Existem forças espirituais que estão nesses níveis espirituais. Então, por isso houve muito escândalo, muito não sei o que, muita confusão lá, porque não tinham, eles já tinham perdido a guerra. Quem lhes deu cobertura é um outro poder. Até no físico isso se manifestou. Controla que teriam tirado a autoridade aos tribunais e o parlamento começou a lhes fiscalizar. Vocês não entenderam por quê? Uma lei foi fabricada na hora. Ouviram? Então eles eram como se fosse um caminhão estragado e outro caminhão estava a lhe empurrar. E a gemer, com o peso dele e o peso do outro caminhão. Depois que eu rompi o segundo poder, os 2 caminhões foram arrastados pelo terceiro poder. Só que o terceiro não aguentou. Depois somente de 2 quilômetros, lhe soltou. Não, eu falo termos muito. Ele vai dizer, mas você me falou que sim. O terceiro poder, depois de 2 quilômetros, soltou os 2. O primeiro lhe soltou antes de 2 quilômetros. O segundo é que lhe soltou depois de 2 quilômetros. Quase os 2 quilômetros soltou o primeiro. Que 2 quilômetros soltou o segundo. Por isso vocês viram
aquela substituição ao mesmo tempo. Saiu primeiro o homem do tribunal e depois saiu a mulher. E sabe por que quem foi no parlamento veio da presidência? O rapaz veio da presidência. Significa que os dois poderes serão subjugados pela presidência. Foram soltados, mas ainda assim o poder que existe vai manter as coisas. Porque senão é dissolver o parlamento e dissolver também os tribunais, não existe. E quando isso não existe, isso é ditadura. Chama-se estado de sítio, ou sei como é que chama. Que as instituições são dissolvidas, como fizeram aí no Guiné, na Guiné-Bissau. Dissolveram, não há parlamento, não há nada, o presidente da República tomou, ou então o presidente golpista que assumiu, tomou todas as diretrizes. Não há parlamento, não há nada. Até as novas eleições. Entenderam? Corria-se o risco de vocês passarem isso. Mas quando o último poder acoberta os dois primeiros poderes, então entra ditadura bem camuflada. Camufladinha. Manda e desmanda. Não tem poder. Por isso, o homem que saiu da presidência, que era o ministro do presidente, da Casa Civil, é que foi no parlamento. Vocês não entenderam nada. Quer dizer que a presidência tomou esses poderes todos para lhes ajudar a lhes arrastar pelo menos até no fim da guerra. Para que não haja fim da democracia e implementar a ditadura aberta, ou então um golpe de Estado, dissolver as instituições. Tudo vai funcionar naturalmente, mas com muita... Você vai ver muita pancadeira, confusão no parlamento, mortes, já não sei quem. Oh, guerra, pancadas, tudo, escândalos. E o último poder, quando cai, acabou. Cai tudo. O barco caiu, o barco virou, o barco virou, o barco virou. E corre-se o risco de se mudar a Constituição. Você não é brincadeira, não. Foi lá o homem da presidência, foi lá com essa missão. Ninguém vai fazer nada. Estes todos que estão a mandar boca vão lhes dar dinheiro, vão se calar. Milhões vão sair, vão dizer, epá, eu tenho a única oportunidade de ficar rico na minha vida. Vão lhe dizer, ninguém vai saber que você votou a favor. Voto vai ser secreto, ok? Vão se bondar, não, tem que ser voto, não sei, não, é secreto. Vão poupar os seus comparsas que eles vão dar dinheiro. A Bela já não se conta, aquele grupo da Bela, esse já... Olha, não quero falar política. Não quero falar política. Menino, não falar política. Não falar política. Ok? Tá ligado? É muito forte. É, Kudima. Susana Kudima. Isso tudo, se vocês só ouvem aqui, pá, eu vou vos revelar os segredos. Eles sabem que estou falando que é verdade. Eles sabem. No espírito, se eu aparecer aí no parlamento, é danos. Se eu apareço lá no espírito. Todos prostrados, vão dizer, chegou o presidente. Aleluia. Amém. Isto é Angola, o epicentro da guerra.
Tá mal. O aperto é muito grande. Elias trunfou. Tem uma lei no jogo, a equipa que golear. Disse que agora é só cozinhar o galo, o galo onde? Os langa fazem assim. Estás a maiar. Dois caminhões. Não, existem três caminhões, Joanja. Falaste bem de falar dos caminhões. São três. Tem um caminhão amarelo, tem um preto e tem um vermelho, o terceiro. Entenderam? O caminhão amarelo foi jogado. Okay, acidentou. Como Elias ainda não tinha vencido o inferno, então foi no lixo. Estão a compreender? Não, escutem muito bem. Três caminhões. O caminhão do primeiro poder, do segundo e do terceiro. Primeiro amarelo, segundo é preto e terceiro é vermelho. O primeiro caminhão acidentou sem recurso. Foi levado até o lixo. Lixo no lixo. Depois, o segundo caminhão. O que aconteceu com o segundo caminhão? Acidentou. Pua! Laca, 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 laca. Mas o primeiro poder do sol fugiu com o caminhão. Ele tem muita força, agarrou, andou com ele. É isso que eu vos falei que aconteceu no segundo sol. Roubaram o caminhão preto que acidentou e foram esconder no sol. Existem 12 sóis. E foram esconder no segundo sol. E disseram, mais 2 milhas. Quem quiser te levar a uma, vai com ela a 2. E Elias disse, estou a vir aí. Elias dominou a primeira milha. Não achou Maria Miguel. Não achou o caminhão. Aí, eu vou achar. Disse, eu vou chegar lá. Partiu para a segunda milha. Quando ele se aproximou, o homem que tinha fugido com o caminhão jogou no quem? Jogou no inferno. Esse é o quarto monte. Atirou o caminhão no buraco. Bum! Preto. E houve uma tentação. Ele queria que Elias fosse lá e celebrar a destruição do caminhão. Mas Elias sabia que era um laço. Elias partiu ao encontro daquele que estava no monte que largou o caminhão. E foi lá lhe matar. Essa é a terceira hora. Mas soltou o caminhão na segunda hora. Ouviram? Agora Elias vai marchar para destruir o último caminhão vermelho. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu agora com o caminhão preto. Quando chegar a hora 12, o caminhão vermelho vai acidentar. Mas Satã vai fugir com o caminhão vermelho para a hora 13. E Elias vai dizer, eu estou a ir ao teu encontro. Eu vou achar esse caminhão. E depois, Elias vai pegar esse caminhão e vai jogar no abismo. Cuiu! Este é o reino pleno de Satanás na terra.
Pua! Laca, laca, laca. Não, vocês estão a entender, né? Quem é que está a compreender? Satanás só ficou com um caminhão só. 2 caminhões já foram destruídos. Falta só o caminhão vermelho. Aleluia. Eu acho que essa mensagem hoje ele vão levar no quê? Nos laboratórios. Mercedes, essa mensagem vai ser escrutinada. Hoje, isso vai trazer terror entre eles. Vão dizer, perdido. Já! Aqueles que não têm conhecimento. Porque uns só estão a esperar informação. Já não podem ver essa guerra. São pequenos. Tem que lhes informar. E andam a lhes enganar. Não. É tá levar porrada. Quando vão perguntar, ele falou isso, tá mal. Já! Ah, você estava a pensar que é? Ei! Já está atrás do último caminhão. Tá ligado. Quem está doente aí? Por quanto eu vou voltar aqui daqui a pouco. Então, preciso. Quantas horas são, pá? Estou longe. Não, está aqui o relógio. 18 horas e 6 minutos. Iaco de Soquela. Amarelo, preto, vermelho. 3 caminhões, 3 poderes. Aleluia. Caminhão preto mais, ó, cor de Soquela. Em vez de dizer caça o caminhão vermelho, tá a falar o preto. Preto já era. Tudo barra. Como é que é? Adriano. Vão com ela a segunda milha. E eu dominei a segunda milha. Arranjaram um problema para o segundo sol. Enquanto eu fui perseguir o caminhão preto, destruí os 2 sols, até o terceiro também foi perseguido. Vai ser perseguido. E vai tombar. Glory to God. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Põe a mão no coração. Dona Massala. Você que está a interceder por alguém. Em nome de Jesus Cristo. Todos que estão doentes sejam curados agora. Vocês que estão a interceder por os que estão doentes sejam curados também.
Vocês que estão a clamar por uma causa, recebam. O meu Deus vos abençoe. Recebam o que vocês estão a pedir. Ó porta, abre-te. Ó dores, ó enfermidade, sai. Ó demônio, sai. Receba o que estás a pedir agora, ó mulher. Receba o que estás a pedir, ó homem. Receba. E ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E com os pecadores foi contado. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Depressão sai. Perturbação sai. Está consumado. Uma só palavra. Meu servo ficará curado. Mas essa geração pede uma multidão de orações. Meu servo ficará curado. Essa geração pede sem terços, sem pressas. Mas aquela geração tinha muita fé. A Romena que o pai mandou a benção no hospital, no dia seguinte já lhe deram alta. Ele está aqui para agradecer e também pede uma palavra para a filha desde que chegaram a casa. A menina não para de chorar. Diz a ele que já não vai chorar hoje. Receive healing. Reçoit la guérison. Receive general. Sister, brother, no pain, you are healed. Oh, reçoit la guérison. In the name of Jesus. Hoje entrei na loja de uns indianos que eu nunca havia entrado com meu mata-bruxo. Eu disse, bom dia. Os três ficaram estáticos. Dois nem conseguiram falar nada. Um até tentava falar, mas não dava para perceber nada. Só mexia a boca. Ficaram bem fracos. Eu disse, Elias já está na sua terra. E saí. Sei lá como terminaram. É muito forte. É muito power. Eu não te vos disse. Cumbana. São dois poderes. Hã? Não é brincadeira não. Ouviu? Mulher curada, dor de cabeça. Mulher veio testemunhar que a filha que tinha epilepsia já está melhor após a oração do mestre. Isto é no TikTok. Já começou a chover aí no TikTok. Mulher curada da alergia. Isto é no TikTok. Glory to God. No pain. You are healed. No pain. Dores abdominais quando curada no TikTok depois da oração do mestre. Isto é simplesmente maravilhoso. Começou a chover aí no TikTok. TikTok, mulher curada da dor nas costas e na anca. Você também foi curado aqui no Zoom. Manda o teu testemunho. Ou vocês no Zoom estão à espera de oração? Eles ainda estão à espera de oração.
Por isso estão à espera de uma oração forte, uma dose mais forte ainda, um sacudimento. Uma palavra não chega. Que não gostam de palavra, gostam de oração. Mulher curada no ombro. TikTok. Isto é simplesmente maravilhoso. Carlindo, onde fui curado da tensão, hoje fui ao médico, a tensão já está normal. TikTok, mulher curada de dor de baixo ventre. Biquiqui. Biquiqui. Minha esposa está a se converter. João Afonso Costa. Partido de Maputo. Gaspar, mulher curada de dor na mama. É incrível. É a mensagem que eu vos preguei. As calúnias e as difamações de Angola me levaram para a África. Saí por causa de falta de megas. O corpo todo está a doer. Georgina Sani. Estás curada, mulher. Ô, Georgia. Georgita. Procurador. Antes que os megas não terminam. Antes dos megabytes. Megabytes. Fui na loja de peças do meu amigo nigeriano, nos Correio Golfo 2. Ele me disse que não me conhece. Eu lhe disse, eu sou Batista, teu amigo, que lhe comprava muitos amortecedores. Ele disse que não me conhece. Mata bruxa, mas... Estava tonto. Isto é simplesmente maravilhoso. Com Bana, os dois nem conseguiam falar. Nem sabes como é que você... Volta lá amanhã. Com Bana, uma visita. Abro. Vai confirmar o sucesso. Cassandra, you are healed. Jenna Walde. Totalmente mudos, pá. Tinha gripe, já passou. Kudima. Não te conheço. Eu sou teu amigo, eu não te conheço, senhor. Ah,
Maranata. Fui tratar do meu visto hoje, havia muita demora para eu conseguir a data para fazer a aplicação. Quando o pai mandou a palavra no Zoom, dizendo, se Elias é irmão de Jesus, então receba. Depois dessa palavra, consegui a data que hoje, de manhã, posta lá, esta manhã, para fazer a aplicação. Tudo está complicado. A máquina da impressão digital não funcionava, mas eu estava bem armado com o meu mata-bruxo e determinei, Elias já está na terra. As máquinas voltaram a funcionar e correu tudo bem. Fiz a minha aplicação. Mata-bruxo é algo. Mata-bruxo é calmante, anestesiante. Sempre que ponho mata-bruxo, todo mundo fica anestesiado. Bem calmos. Mulher curada não dorme cheio. Estava triste, mas ouvindo o mestre, minhas forças se renovaram. Até as crianças testemunham a glória de Deus. Minha sobrinha de 10 anos evangelizou um professor que foi à igreja do Benfica domingo passado e já está a usar mata-bruxo. Muito forte, Mauro. Dei o folheto de uma senhora de pentecostal bem munida, vestida igualzinha a nós. Disse que já ouviu o pai e lhe disse para entrar no TikTok. A Cassandra é romena, pai, pedindo o pai chamar o nome de José Iosif, o filho dela, mais velho. Eu disse que já recebeu. Amém. Cassandra. Mulher curada. Depressão alta e dor de cabeça. Vocês que estão a fazer pedido, vocês não têm fé para crerem na palavra que eu mandei? Se você não recebeu na palavra, mesmo que eu orar, não vais receber nada. Mulher curada de dor da cabeça. Se tu não recebeste na palavra que eu enviei, mesmo que eu voltar a mandar palavra, continuará na mesma. Ouviu, ó Feliciana Miguel? Eu já mandei a palavra, continuas a pedir. Infelizmente, Feliciana Miguel, se o povo que se chama pelo nome do Senhor, aleluia, crer, vai ver maravilhas. Dor dos pés curada no TikTok. Aleluia. Mais logo nos encontramos. Estou a sair da casa para a sala do velório. Que Deus te abençoe e tudo corra bem. Ô Madalena. Ô Dona Madalena Lena. Vá com meu pai que te guarde do maligno. Madalena Helena é a mãe da Daniela, a falecida Daniela.
Mais um condecorado foi a óbito. Quem mais um condecorado foi a óbito? O brasileiro. Condecorado de Lula ou do Trump? Ou de Angola? Aqui de Angola tem o nome dele. Muitos condecorados estão a ir ao óbito, pá. Hum? Eles deram cartão, carta vermelha. Brigadeiro André Magalhães. Hum. Angel Sérgio. O brasileiro é que está nos dando notícia. Você que é angolano, o Sérgio está a perguntar qual é o nome. O rapaz do Brasil é muito forte. Jacinta curada dor da perna. Beatriz Campos. Sarajinga. É daí. Menos um quê? Menos um dog, né? Essa daí. Ô Figueiredo. Não faz falta, né? Jéssica Madre Deus. É, Gaspar? Daí você diz menos um. Tá consumados. Terminamos. Estou vendo notícia aqui no grupo dos ministros. Vende-se essa igreja. Isso, mas é onde? Essa igreja está se vendendo aonde? Vão lá comprar, oh, rapaz. Isto tem. Eu vos falei a única igreja que está a prosperar na terra. Vão lá, pega lá essa igreja. Está em que país? Compre lá essa sinagoga. Eu vi ontem, acho que está a custar entre 15 milhões de kwanzas. Maria Miguel, vende uma igreja aqui em Angola. Hã?
Morre comandante do Mochico Leste, Pedro Antônio Teixeira. Ouviu? Eu disse que aí no Mochico vai ter julgamento. Silvestre, tá na Galemba 2? Fica lá com a sinagoga dele, pô. Aí na Galemba 2 nós não precisamos lá. É, Silvestre? Rapaz, não tenho nada a ver com a falência dele. Ouviu o de Soqueca? TikTok, mulher curada de dor no coração e no seio. Daqui a pouco voltarei aqui, porquanto temos a última live. Tamo junto, tchau.